Obrigado, Akemi. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu já nem sei mais o que eu digo aqui. Cada um está num lugar. Sejam todas e todos muito bem-vindos aqui para esse encontro que nós teremos hoje aqui para falar de um assunto que nós estaremos todos juntos em dado momento, que é a vida lá no mundo espiritual. E para nos ajudar, nós vamos colocar aqui uma tela que nos guiará e a gente vai se orientar por ela para que possamos buscar um pouco mais de facilidade no entendimento. Bem, quando a gente fala da vida no mundo espiritual, nós vamos nos lembrar que Allan Kardec, quando codificou a doutrina dos espíritos, ele abordou esse assunto de forma muito superficial, porque, na verdade, esse assunto precisaria ser expandido na hora apropriada. Os espíritos julgaram conveniente, nesses quase 15 anos que Allan Kardec levou para trazer a obra até a gente, que ficasse com o essencial naquele momento e oportunamente viria novas informações, como aconteceu com o ano de 1910, quando nasceu Francisco Cândido Xavier, lá no interior de Minas, e 17 anos depois ele publicou a primeira obra, que não era uma obra religiosa, era uma obra de poesias, uma obra que foi chamada de Parnaso, Parnaso de Além Túmulo, que, de uma forma muito interessante, trouxe uma quantidade imensa de poetas, espíritos, né, que estavam desencarnados, e com a fidelidade impressionante, esse menino de 17 anos conseguiu trazer para nós uma inimaginável capacidade de expandir a sua mente para que cada um falasse por ela, né? E isso inaugurou de uma forma muito clara, fazia parte do planejamento reencarnatório de Francisco Cândido Xavier, coordenado pelo Emmanuel no mundo espiritual, né? E esse foi um movimento que pouco a pouco foi se estabelecendo, até que chegará o momento em que, já de algum tempo, aparece um espírito que se chama André Luiz, que irá tornar a vida no mundo espiritual muito, mas muito mais clara do que até então nós tínhamos condição de saber. E é nele, basicamente, que nós vamos apoiar esse trabalho, porque é onde estão as fontes principais. E, obviamente, o nosso objetivo aqui é ter as noções, né? Que, obviamente, nós iremos conhecer melhor quando estivermos do lado de lá. Conhecemos quando desdobramos parcialmente, mas não nos lembramos com clareza. Bom, esse assunto, apesar de ter sido revelado para nós com a terceira revelação na sua segunda fase, ele não é novo. Jesus foi quem primeiro deixou isso muito claro, quando ele disse: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando ele disse há muitas moradas, esse campo de interpretação ele é bem amplo. São variadas moradas mesmo. Nós temos a pergunta que se faz, que Jesus então nos suscitou: que seriam essas moradas? Tem um pensador que já desencarnou, que chama Martins Peralva, que trabalhou junto de Chico durante mais de 30 anos, se não me falha a memória, e ele estudou de forma muito próxima o pensamento de Emmanuel, com a literatura que Emmanuel já tinha trazido. E há nesse livro, O Pensamento de Emmanuel, uma reflexão do nosso querido Peralva, quando ele diz assim: são três possibilidades desta fala de Jesus. Os mundos que formam o universo, onde outras humanidades realizam a marcha evolutiva. Se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec já tinha publicado antes de Emmanuel, aliás, Emmanuel está nesse mesmo livro como espírito que participou da codificação naquela época, e nós vamos encontrar aqui a mesma situação. Então, não tem nada de novo no que Emmanuel estava trazendo e nem Martins Peralva. As diversas zonas espirituais superiores ou inferiores, além das fronteiras físicas, onde a vida palpita com a mesma intensidade das metrópoles humanas. Aqui, Allan Kardec foi orientado pelos benfeitores a deixar isso de forma, vamos dizer assim, subjacente. Foi falado sobre isso, mas não foi desdobrado. Então, essa segunda morada aqui não foi bem explorada por questões de planejamento da codificação. E o terceiro são os vários departamentos da mente,
onde se demoram pensamentos e reações, dramas e tragédias, anseios e realidades do espírito. Quem participa de reunião mediúnica, com certeza já conversou com espíritos que estão presos a uma determinada época da sua vida. Por exemplo, a gente encontra muitas pessoas que estão achando que estão no século XIX, numa fazenda lá no interior do Rio de Janeiro, como um escravocrata, por exemplo. Então, tem muitos dramas que não foram ainda diluídos por certos espíritos, e eles estão enovelados nele. Então, isso também é uma forma de morada que também não foi, obviamente, detalhada, mas que foi trazida em O Livro dos Médiuns. A gente conhece isso bem lá. O que nós vamos hoje tratar é apenas o item 2, que são essas chamadas zonas superiores e inferiores, que o Martins Peralva nominou, e que André Luiz irá chamar de esferas, esferas superiores e inferiores. E quando nós falamos superiores e inferiores, lembrar que nós estamos falando em vibração. As partículas, elas vibram numa determinada velocidade, e quanto mais sutil for o plano superior, mais as partículas vibram rapidamente. E quanto mais rapidamente, mais elas tendem para aquilo que se chama estágio mais superior de todos. Quanto mais lenta as vibrações das partículas, mais denso é o mundo em que se habita. Quando nós encarnamos, nós nos revestimos de um corpo, que é o terceiro corpo que nós teríamos, a terceira parte, que é mais grosseiro do que o corpo que nós chamamos de perispiritual, o corpo espiritual, que faz com que essa vibração seja ainda rebaixada. E nós, como espíritos encarnados, temos limitados os nossos potenciais de espíritos, exatamente porque o corpo funciona como um abafador de potencialidades. É como se você colocasse um abajur e esse abajur diminuísse a intensidade da luz no ambiente que você está querendo fazer isso. O corpo funciona mais ou menos assim, ele restringe as potencialidades do espírito. Por isso que quando a gente dorme, se desdobra, a nossa potencialidade não é exatamente a como de um espírito que está livre da matéria, porque nós já temos o cordão fluídico nos ligando ao corpo, então limita ainda um pouquinho, mas amplia muito mais do que como encarnados. O fato é, essas zonas elas existem e elas foram, vamos dizer assim, bastante exploradas ao longo das 13 obras de André Luiz, as 13 que falam especificamente da vida no mundo espiritual. Para a gente entender, vamos construir apenas aqui um exercício pedagógico aqui, colocando essas duas barras. A barra superior e a barra inferior. Abaixo da barra inferior, nós vamos estabelecer que fica a dimensão física, onde nós, os encarnados, nos encontramos. E acima da zona ou da linha superior, da barra superior, aquilo que nós chamamos de dimensão espiritual, onde estão os espíritos desencarnados em erraticidade. O que é erraticidade? Eles precisam reencarnar novamente. Enquanto não forem livres, enquanto não forem espíritos puros, eles estão na erraticidade, significando que vão ter que fazer esse périplo reencarnatório até se tornarem espíritos puros, como disse Jesus, sede, pois, vós outros puros como puro é o vosso Pai, né? Eles são perfeitos como perfeito é o vosso Pai. E nós aqui sabemos que isso é uma viagem que nós fazemos ao longo dos milênios e que precisamos conquistar com os próprios esforços. O fato é, ora nós estamos na superfície superior desse desenho, ora nós estamos na inferior. Quem está na inferior pode ir na superior, ou seja, na dimensão espiritual, com as restrições que nós acabamos de falar nos momentos de desdobramento. E quem está na superior, ou seja, na espiritual, pode estar do nosso lado. Nós, se não formos médio com vidência ou não tivermos alguma percepção, não os notaremos, mas eles podem nos notar, eles podem nos ver, dependendo do espírito. Então, nós estamos falando aqui que há uma ligação, tanto de nós com eles, deles conosco, e é por isso que essa ligação ela é contínua. Daí porque os espíritos nos influenciam diretamente, mas também nós influenciamos os espíritos desencarnados. Bom, o fato é que quando nós vamos deixando o momento de não mais estar na Terra, essa seta simboliza que nós deixamos o corpo e voltamos para de onde viemos, que é a pátria espiritual, que é a nossa pátria originária.
E é nesse momento que nós vamos entrar no mundo espiritual propriamente dito. E aí nós vamos para algum lugar. E é muito importante nós compreendermos isso, porque que lugar é esse que eu vou? Como é que eu vou chegar do lado de lá? Quais são as condições para se chegar do lado de lá bem? E isso tudo o Espiritismo proporciona para nós as condições de compreensão. Então, para a gente entender isso, nós vamos falar, como disse Martins Peralva, que tem cidades no mundo espiritual que a vida palpita com mais ou semelhante às grandes cidades que nós temos aqui. Para nós termos uma ideia, o livro Nosso Lar foi escrito por André Luiz em 1943. Nosso Lar, que é a cidade espiritual que ele prestou ao livro, o nome, naquela época, ou seja, 1943, tinha mais de 1 milhão de habitantes de espíritos. Então dá para ter uma ideia do tamanho dessa cidade. 1 milhão de habitantes em 1943 já era uma cidade, se fosse aqui na Terra, considerada uma grande cidade. Bom, nas zonas superiores, nós sabemos que habitam aquilo que se chama espíritos ou comunidades redimidas. Que lá no livro dos Espíritos, Kardec, das questões 100 até 113, ele estuda a classificação dos espíritos segundo a sua evolução. Então, ele vai considerar em 3 ordens: a ordem dos espíritos puros, que é a primeira, a do segunda ordem, que são os bons espíritos, e a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. E ele divide cada ordem dessa em classes. Então, a terceira ordem tem 5 classes, a segunda ordem tem 4 classes e a primeira ordem é a própria ordem, a classe, não tem subdivisão. E aqui nós estamos falando que enquanto precisamos reencarnar, nós estamos ou na segunda ou na terceira, nunca na primeira. A primeira só os espíritos que já são puros de coração, esses que Jesus diz que verão a Deus. E esses espíritos, no planeta de expiações e provas que nós habitamos, não são parte dele ainda, a não ser em caráter de exceção, como foi a vinda de Jesus, o único espírito que não precisava reencarnar e que reencarnou. Todos os demais, sem exceção, mesmo os nossos ícones do bem, todos eles precisariam reencarnar. Não necessariamente aqui na Terra, mas ainda precisariam reencarnar. Então, quem habita as comunidades redimidas são espíritos desta ordem. Espíritos que nós chamamos de bons, têm inteligência, têm um coração bom, têm uma série de características conforme a classe. Em faixas vibratórias mais ligadas à Terra, portanto, nós estamos falando mais vibracionalmente mais próximo da matéria que nós utilizamos para revestir o nosso corpo espiritual, estacionam temporariamente, ou seja, estão paradas ali temporariamente, almas ainda vinculadas a sensações e problemas da vida física. Então, por exemplo, quem é muito ligado às sensações das coisas materiais, que não consegue se desprender dela, se desvincular, se desapegar, costuma ter muita dificuldade quando volta para o mundo espiritual, porque ainda tem as necessidades das sensações e não tem mais o corpo para satisfazer essas sensações. Assim como aqueles que estão muito ligados às coisas da matéria, dinheiro, poder, mando, essas coisas todas, quando chega do lado de lá, perde completamente esses, vamos dizer, afazeres ou esses seus modos vivendes e ficam realmente com muito problema porque sentem falta disso e não conseguem lidar com isso. Esses espíritos, Allan Kardec os coloca na terceira ordem, são espíritos imperfeitos, que ainda estão muito mais ligados ao material do que ao espiritual. Então, a natureza material, a natureza animal, como Kardec classifica, prepondera sobre a natureza espiritual. Ao contrário, no outro, a natureza espiritual prepondera sobre a natureza material. E aí nós vamos vendo claramente como é que é a vida no mundo espiritual deles, de cada um deles. Existe um livro que se chama Cidade no Além, que foi produzido de uma forma muito especial. Houve a direcionamento pessoal do nosso querido Chico Xavier, que conduziu uma senhora que chama Ergolina Cunha, que desencarnou há algum tempo, em que ela era levada ao mundo espiritual em desdobramento lúcido. Ela foi acompanhada por 2 espíritos, o próprio André Luiz, que escreveu essas 13 obras, e Lúcio, que é um espírito que não aparece como autor de obras na codificação do nosso querido Chico, mas aparece como alguém que trabalhou nos bastidores.
E ele vai conduzir, junto com André Luiz, essa senhora, Ergolina Cunha, que, por sinal, é sobrinha do nosso querido filho de Sacramento, o nosso grande benfeitor que chegou aqui na Terra para nos ajudar. E essa senhora, ela vai trazer essas imagens que ela via lá, o aprendizado que ela via, e vai trazer isso na forma de desenhos e descrições. E esse livro, pouco conhecido de muitos espíritas, ele dá, vamos dizer assim, de uma maneira mais pedagógica e mais, vamos dizer, concludente, as suas informações do mundo espiritual, que André Luiz dispôs ao longo de 13 obras. Ela vai direcionar numa só obra. Isso ajuda bastante para quem quer conhecer do assunto. E lá ela chama exatamente de esferas espirituais, porque ela foi orientada pelo próprio André Luiz. E lá ela vai desenhar aquilo que ela entendeu como esferas, que aqui apresentam-se com, vamos dizer, circunscritas umas às outras, mas como uma razão didática, né, pedagógica, porque, na verdade, essas divisões são vibracionais. Mas, para o entendimento, elas são muito boas. E aí ela foi falando que existem, desde do núcleo da Terra até a abóbada celeste, todas essas esferas, elas têm significação espiritual, ainda que ela vá abordar acima da crosta mais especificamente. Então, ela vai mostrando os extremos, desde o centro da Terra até o limite em que nós não estamos mais no planeta Terra, que seria fora do limite gravitacional que mantém os espíritos presos à Terra. O limite gravitacional que mantém o corpo físico preso à Terra é muito mais grosseiro, portanto, a esfera espiritual é muito mais abrangente do que o limite gravitacional que nós temos conhecido da física. Então, essas esferas são muito mais largas, muito mais amplas do que as esferas que nós conhecemos neste planeta que está sendo estudado pouco a pouco. E ela vai mostrando para nós como é que cada esfera dessa é. Ela vai dizer para nós que existe, como falamos, o planeta Terra e seu interior, que nós não vamos detalhar, o umbral que ela chamou de denso, aquele que está mais próximo da Terra. Então, ela classificou o umbral em 3 tipos de umbrais: umbral denso, umbral médio, que fica no intermediário, e o que ela chamou propriamente de umbral, que é onde está a cidade que André Luiz esteve durante o tempo que escreveu a obra, que é Nosso Lar. E, obviamente, aqui nós vamos ressaltar que Nosso Lar é uma cidade de transição. Então, propriamente dito, ele não está exatamente no umbral, porque tem uma parte do nosso lar que está mais próxima da esfera superior e outra parte que está mais próxima do umbral. Quem lê o livro sabe que nós tínhamos lá os ministérios e tinha os ministérios inferiores, que inclusive as pessoas não precisavam comer ou tomar caldos, como se diz. E, na verdade, esse continua sendo um ambiente em que ainda é caracterizado como umbral. Depois, aí sim, começa a aparecer as esferas que os bons espíritos participam, as comunidades redimidas. São as chamadas artes em geral, ou cultural e ciência. Então, os destaques aqui da Terra, nas artes, na cultura e na ciência, que tiveram não só a proeminência nesses aspectos, mas a proeminência na moral, eles seguramente habitam essa esfera. Mas tem uma esfera mais elevada ainda, que se chama amor fraterno universal, que são aqueles que são dedicados ao bem como imagens daquilo que sublima realmente, vivem muito mais para o outro do que para si mesmos, vivem a renúncia e o sacrifício de si mesmos para que o outro viva. E esses são espíritos de segunda ordem, mas lá na classe número vamos chamar assim, 2, né? Que é aquela que está próxima de ir para a primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros. E, por fim, um lugar que ela chamou diretriz do planeta, que é onde se reúnem os espíritos que tomam decisão sobre os destinos do planeta. Então, se nós pegarmos, quando Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, sobre encontros dos demiurgos, ou seja, dos cristós, ou dos Jesus de cada planeta, para decidir os rumos de cada planeta do sistema solar, a gente acredita, pela descrição de Emmanuel, que eles tenham se reunido nas proximidades da Terra, como é descrito lá, nessas diretrizes do planeta. Então, aqui estão os prepostos que Jesus coloca para conduzir essa obra em nome dele, né? Então, nós temos Ismael, por exemplo, deve habitar.
esse tipo de ambiência que está longe da gente conseguir abordar nessa exposição. E, por fim, a boda celeste, quando o espírito não precisa mais reencarnar na Terra. Dr. Bezerra, por exemplo, não precisaria, mas pediu a própria Maria, mãe de Jesus, para que permanecesse aqui enquanto tivesse uma lágrima nos olhos dos sofredores deste planeta. E não quis sair do nosso planeta Terra. Mas muitos espíritas emigram daqui para outros planetas em que as condições são mais propícias à sua evolução. Então, as esferas inferiores, nós verificamos que elas se chamam umbral, divididas em 3 grupos, mais umbral. Então, esse nome umbral, é preciso a gente falar, não está na codificação de Allan Kardec. Essa foi uma nomenclatura trazida por André Luiz. Se você procurar em todas as obras de Kardec, você não vai achar esse nome, que não existe. Como nós dissemos, não era do objetivo principal dos mentores da codificação, o Espírito de Verdade e a equipe, que esse assunto fosse abordado naquela época. Então, André Luiz ficou responsável por trazer isso. E umbral nós sabemos, é aquele espaço em que você está num portal, por exemplo, que demarca o lado de dentro e o lado de fora. Você não está nem dentro nem fora. Você está exatamente na zona que transita de um para outro. O umbral, a gente olha, como a gente falou, um pórtico aqui de um portal, parece pequeno, mas o umbral pode ser um corredor imenso, dependendo da realidade do espírito, que na verdade vai habitar esse ambiente pela sua condição mental. Então, como dissemos, espíritos de terceira ordem vão para o umbral. Não tem jeito. Se tem espírito de segunda ordem lá, é porque está lá em serviço e não em habitação. E vamos, então, falar um pouquinho deles, esses 3 aqui. O umbral denso, o mais próximo da Terra, o umbral médio e o nosso lar. E aí, André Luiz reserva um capítulo específico no seu primeiro livro, Nosso Lar, que é o capítulo 12, que ele nomina exatamente com esse nome, o umbral. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Trouxemos alguns excertos aqui apenas para nossa orientação. E essa primeira frase, colocamos ela em destaque. Muito importante isso. O umbral começa na crosta terrestre. Aí, as primeiras pessoas que não são afeitos ao estudo da doutrina espírita, não têm ainda o conhecimento adequado, vão dizer assim: ah, então eu estou no umbral, falando como encarnado. Não, você não está no umbral. Quando se fala umbral, isso quer dizer coisa do mundo espiritual. Mas quando você desdobra, automaticamente você vai para o umbral. Não tem como você fugir. Se você é um espírito elevado, você passa pelo umbral como, vamos dizer, numa velocidade compatível com o seu peso específico, ou seja, com o peso específico do seu perispírito. E você vai para o lugar que mais adequa-se à sua densidade vibratória. Só para a gente lembrar um pouco disso, o pessoal que estava no Brasil há de se lembrar disso. Passou no Fantástico uma vez, faz muito tempo isso, uma luz, quando o Chico estava no hospital lá em Uberaba, uma luz que penetrou, e o pessoal filmou isso, penetrou exatamente no quarto que o Chico estava. E quando foi perguntado para ele o que foi aquilo, ele falou que era a mãe dele, e eu não me recordo qual outro espírito que foi visitá-lo. Então, eles veem como um átomo, como se fosse um raio de luz mesmo. Então, esses espíritos elevados, estando encarnados ou não, eles acessam planos mais elevados. Só para a gente lembrar, quando André Luiz estava no nosso lar, ainda aprendendo sobre o mundo espiritual, ele viu o que ele chamou de 2 fantasmas, que nada mais eram que 2 encarnados que estavam em processo de desdobramento, que eram diferentes, porque tinha ainda uma quantidade de ectoplasma em seus corpos espirituais que o diferenciavam dos demais, além do cordão fluídico. Então, lembrar, começa no umbral, começa na crosta terrestre, mas é aqui a nossa linguagem espiritual. Olha o que é importante a gente ler e aprender. O que é umbral? Umbral, meu filho, disse André Luiz, é a zona obscura, ou seja, aquele que está nevoento, que você não sabe direito. De quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados? O que significa isso? Que a pessoa reencarna e começa a viver na Terra como se fosse da Terra e não do mundo espiritual. E começa a viver para juntar coisas, para ter poder, para sobressair em relação aos demais. E se esquecem, mesmo que inconscientemente, de que são espíritos e vivem como se fosse ficar aqui permanentemente. Então, quando aproxima a morte para essa pessoa, é um drama, porque ele começa a ver-se despreparado para fazer a passagem para o lado de lá. E para ele, quando chega do lado de lá, mesmo tendo sido uma pessoa que não cometeu deslizes muito graves,
ela vai ter uma região obscura. O tempo que ele vai passar nessa região obscura vai depender do como ele viveu, mesmo tendo preso a essa irresolução de não conseguir atravessar as portas do dever sagrado, ou seja, cumprir a lei de Deus, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão. Vale da indecisão é uma situação, mas tem a pior, ou no pântano dos erros numerosos. Então, a pessoa que, além de fazer isso, ainda cometeu crimes para consigo mesmo, para com o próximo ou para com Deus, essa pessoa entra não no vale, que é uma região melhor, mas no pântano, como nós vamos ver casos aqui que André Luiz nos trouxe. E o umbral tem uma função. Ele funciona como região destinada a esgotamento, como se fosse uma purga, né? Uma espécie de zona purgatorial, onde se queima prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, ou seja, ao longo prazo, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Então é aquele sujeito que vive na Terra como se fosse da Terra, vive no mundo se tornando mundano, e não usando o mundo para se progredir, para se elevar. Então, esse caso de queima, esgota, é que você tem que tirar todos os resíduos que não prestam para o mundo espiritual, que são ligados àquilo que se chama ilusão, que as pessoas, uma grande parte delas têm. Portanto, a quantidade de pessoas no umbral é muito grande. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra, ou seja, os encarnados. Por quê? Porque aí se concentra tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Então, por exemplo, a posição social que eu exerci na Terra, o meu conhecimento, a minha questão financeira, isso não serve para nada no mundo espiritual. O que serve no mundo espiritual é o como você carrega aqui dentro do seu intelecto e aqui dentro do seu coração. Ou seja, é o tesouro que Jesus chamou de que a traça não corrói, que o ladrão não mine nem rouba. Esse tesouro vai com você e ele é útil do lado de lá quando você tem realmente algo de bom que você fez lá de cá. Mas se você leva com você aqueles interesses das sensações, os interesses da vida materiais, tudo isso é nada prestável no mundo espiritual. E você tem que purgar isso. E é esse o ponto. Você gasta um tempo enorme purgando isso. André Luiz, por exemplo, autor desses livros, passou mais de 8 anos purgando os seus resíduos imprestáveis do lado de lá. E representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Daí porque Jesus disse: vigiai e orai, porque a influência deles sobre os encarnados é imensa, tanto durante a vigília como durante o sono, quando certos encarnados buscam esses ambientes para se comprazerem com o que lá se encontra e encontrando com esses irmãos com os quais eles se sintonizam. Ou seja, são habitantes do mesmo lugar em posições diferentes. Uns estão desencarnados e outros estão encarnados, mas estão na mesma vibração. Mas o umbral, apesar de ser uma região de sofrimento, uma região de indefinições, uma região que nós não gostaríamos de ficar lá muito tempo, tem sempre o socorro. Nunca o socorro foi negado. O próprio André Luiz foi socorrido no umbral quando ele estava pronto para ser socorrido. Por exemplo, tem um caso, está no livro Libertação, a gente convida as amigas e os amigos a consultarem o capítulo 3, o capítulo 4 e o 7, principalmente, que são os capítulos que nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. No capítulo 4, por exemplo, André Luiz vai descrever como é que eles foram para aquelas regiões. Eles definiram lá, quando estavam no nosso lar, que iriam fazer um resgate de uma pessoa aqui na Terra que estava sob um processo obsessivo muito grave. E a obsessão desse processo começava num lugar que ele chamou no livro de Cidade Estranha. E lá estava o mentor desse processo obsessivo. E eles foram para lá, exatamente porque não se violenta a consciência de ninguém, nem desencarnado e nem encarnado. Eles foram lá para trabalhar de maneira lógica o como fazer essa desobsessão sem violentar as consciências envolvidas. E olha como é que é complicado chegar lá. Após travessia de várias regiões, em descida, essa aspa é dele, que significa em descida vibratória, com escalas em diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. Então, eles chegaram num lugar em que o ambiente era sombrio mesmo.
E quando ele fala posta instituições socorristas, imagina oásis, como se você estivesse viajando por um lugar muito árido e você, de vez em quando, encontra oásis, que é onde você se abastece, onde você pode se revigorar para poder continuar essa caminhada. Então, veja que é complicado chegar lá. E é por isso que lá no livro Nosso Lar, eles disseram, né, que quanto mais a pessoa trabalha no umbral denso, mais bônus horas ela tem direito. Chega a ser 4 vezes mais. Por quê? Porque a pessoa se desgasta muito descendo nessas regiões. A claridade solar estava diferente. A fumaça cinzenta cobria o céu em toda a sua extensão. E a volitação, que é aquela capacidade que o espírito tem de se locomover pela sua própria força mental, que antes para eles era fácil, tornara-se impossível. Por quê? Porque o ambiente era muito denso. É quando você, por exemplo, sai do ar e entra na água, os seus movimentos dentro da água diminuem muito mais em relação ao ar. Por quê? Porque você está no fluido mais denso. É exatamente a mesma coisa aqui. Então, eles não conseguiram mais volitar. O que mais contristava André Luiz, disse ele, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros do conhecimento dele, porque ele já tinha muita experiência, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos, ou seja, dos pântanos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Cortou o coração dele. Falavam em voz alta, em português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Apresentavam-se em trajes bizonhos e conduziam apetrechos de lutar e ferir. Aqui é uma pictografia de um companheiro, se não me falha a memória, do Rio de Janeiro, que, por inspiração, naquela página que André Luiz descreve isso, desenhou essa imagem aproximada. A oração de agora em diante deve ser nosso único fio de comunicação com o alto. Ou seja, André Luiz, tal como nós quando encarnamos, perdemos o contato direto com aquela ambiência anterior de onde eles procederam. Por exemplo, nosso lar era a ambiência de onde eles procederam. Assim como cada um de nós veio de algum lugar lá no mundo espiritual e a gente, quando encarna, perde o contato direto, só através da prece. Eles também passaram a ter a prece unicamente como fio de comunicação com o alto. Daí porque é importantíssimo aprender a orar com conhecimento do que se faz, porque é o momento em que você entra em contato com o lugar de onde você veio. O benfeitor que estava com ele diz assim: não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, o que nós chamamos atenção antes, anexo aos círculos da crosta. Então, é do interesse de quem está aqui na Terra, como disse André Luiz, onde os homens terrestres lhes sofrem permanente influenciação. E é muita influenciação, mais do que as pessoas estão capazes de compreender. Então, aqui é o caso de uma obsessão que, inclusive, implanta o que se chama ovoide na mente das pessoas para ficar com aquelas ideias fixas que o ovoide proporciona. E essa pessoa é considerada como se fosse louca. E é exatamente lá, nesse ambiente, que são planejados esses insanos movimentos doentios. Nenhum sofrimento, disse André Luiz, depois da morte do corpo, me tocara tão fundo o coração. Então, André Luiz estava num lugar realmente que causava muito, muito sofrimento ao coração dele. E dizia ele: amontoam-se aqui como se fossem lenhos secos, pedaços de pau em cima do outro. Milhares de criaturas que abusaram de sagrados dons da vida. Então veja que eles não estão nos vales da indecisões, eles estão nos pântanos dos crimes. As pessoas que estão aqui são pessoas que seguramente cometeram crimes para com a vida. E esse crime não passa ileso no mundo espiritual. A pessoa pode ter passado ileso aqui na Terra, não ter sido apanhada pelas leis humanas, mas ela não escapa das leis divinas. E aí, uma imagem, de novo, pelo mesmo processo pictográfico, em que eles ajudam alguns que estão sofrendo. O que eles estão fazendo lá? Aquilo que ele disse agora há pouco para nós, esgotando resíduos, purgando. Mas os resíduos que eles estão esgotando não são só ilusórios, das ilusões de que estão encarnados, que era só como encarnado. Não, eles estão mais graves. São envenenados. Por quê? Porque eles acumularam isso dentro dele e aqui pesa o processo do remorso, que faz com que eles sejam atraídos automaticamente para essas regiões e a sua densidade vibratória automaticamente seja grande e eles caem nessas regiões
e de forma inelutável, não consegue vencer. Através de longos anos que eles passaram vazios de trabalho edificante aqui na Terra, viveram sem fazer nada pela Terra, nada pelo outro, no mundo físico, né? Entregando-se presentemente a infidáveis dias de tortura. Mas atenção, essa tortura não é para fazer o filho sofrer, é para redimir. Então, por isso é redentora. Depois dessa purga, ele se livrará desse complexo de culpa, desse perverso movimento que ele criou para si mesmo, que chama-se você ficar cobrando de você o tempo todo e não conseguir viver com o que você fez. Eles vão purgando isso aí, mas à custa de muito sofrimento que poderia ter sido evitado. E aí ele termina, né, nosso apanhado ligeiro aqui, dizendo: não estamos contemplando senão a superfície de trevosos cárceres, a se confundirem com os precipícios subcostais. O que significa isso? Que nós estamos ainda na superfície da crosta terrestre, próximo dela, mas abaixo da superfície da crosta terrestre existe ainda mais ondas de sofrimento. Então imaginamos como deve ser esses ambientes que eles chamam de trevosos, chamam de precipícios ou de subcrostais, precipícios subcostais. São vários sinônimos que aparecem na literatura espírita. Mas tem aqueles movimentos que dá para a gente entender um pouquinho, pelo que o André Luiz trouxe, de como deve ser para ir para esses lugares. Aqui nesse livro chamado Obreiros da Vida Eterna, lá no capítulo 12, que André Luiz chamou de Excursão de Adestramento, eles vão levar 5 ou 4, se não me falha a memória, não sei se uma senhora foi, mas 4 com certeza, 4 futuros desencarnantes, eles estavam sendo acompanhados para desencarnar, eles estavam sendo levados para a casa transitória de Fabiano, que era um daqueles pousos que André Luiz citou quando estava descendo vibratoriamente. E lá nesses pousos é onde esses desencarnantes iriam ficar depois desencarnados para o seu processo de restabelecimento, até poderem serem transportados para a colônia espiritual de onde eles procedem. É como se fosse aquele período pós-parto que as senhoras ficam até elas estarem em condição de estarem no mesmo jeito que antes do parto. E aí nós temos casos em que nós vamos perceber descrições que aqui nos interessam. Então, eles vão fazer essa viagem e vão usar o processo de volição, vão volitar. E esses irmãos serão conduzidos pelos benfeitores, que aqui Jerônimo é o condutor principal. E aí eles montam a corrente magnética, André Luiz nos explica como que faz isso, pegam as mãos uns dos outros, e é como se eles fossem puxados pela força propulsora dos próprios espíritos, e aqueles que estão desencarnados são apenas levados, desencarnantes ainda, não eram desencarnados. E vão volitar e vão ganhando alturas. E aqui sim é interessante, porque ele descreve essas alturas, e aí permite-nos, com os conhecimentos científicos que temos hoje, fazer uma comparação. Ele diz que atravessa a região estratosférica, atravessa a ionosfera e percebe que vão apresentando a fluxo intenso dos raios cósmicos em combinação com as emanações lunares. Todo mundo conhece, né? Principalmente nos polos, aqueles processos em que nós temos aquelas regiões que formam verdadeiras belezas, né? Que são choques de partículas que vão causar as auroras, famosas auroras boreais e auroras que estão no sul também. E aqui, André Luiz descreve um pouco disso, que causa uma impressão tremenda em quem está fazendo essa viagem. Então, aqui só para a gente ter uma ideia, a estratosfera está a 50 quilômetros de altitude da Terra. A ionosfera, o início dela está a 80 quilômetros. Então, André Luiz está dizendo que já estava mais, no mínimo 80 quilômetros de altitude da superfície da crosta e ainda estava longe da casa transitória de Fabiano. Então, está próximo da crosta, a casa transitória de Fabiano, mas está muito acima. E ele continua, obviamente, os raios cósmicos acontecem aqui, e as auroras, como falamos, estão mais ou menos nessas regiões. E aí, só para a gente ter uma ideia, né, temos, obviamente, a proteção da nossa Terra com o magnetismo que é gerado no seu núcleo, que protege contra esses raios, que protege contra o vento solar e por aí afora, né? E essa imagem a gente criou aqui pelo professor Kenton, essa imagem bem desenhada por ele, que você cria como se fosse um escudo protetor que nos protege. Não fosse isso, nós não estaríamos aqui na Terra, porque nós teríamos mutações genéticas o tempo todo.
E o grupo avançou, avançou. André Luiz fala avançou 2 vezes, sem recuos, até que muito além alcançamos o asilo de Fabiano, onde a irmã Zenóbia nos acolheu de braços carinhosos. A irmã Zenóbia era responsável pelo asilo. Veja, se ele falou avançou, avançou, e nós estávamos a 80 quilômetros, e muito além, significa que essa casa de transporte Fabiano, em quilômetros da superfície da Terra, estava muito mais alta. Então a gente tem uma ideia de onde é que esses irmãos foram depois de desencarnados. Aí, só para a gente ter uma ideia, nós vimos um pouquinho dos espíritos que vão para o umbral, mas tem os espíritos que vão acima do umbral, que chamamos aí de bons espíritos, que são aqueles 3 espaços, ou que a gente pode chamar espaços vibratórios, que são as artes, culturas e ciência, do amor fraterno universal e as diretrizes do planeta. Como é que a gente sabe disso? André Luiz descreve isso lá no livro Nosso Lar, no capítulo 36, que ele chama de sonho. Veja, André Luiz não conseguia ir além do nosso lar. Por quê? Porque vibratoriamente ele não tinha condição de estar em lugares que a vibração é mais leve do que aquele próprio portador. Mas quem estava lá onde ele iria nesse sonho, poderia vir até ele. Ou, em outras palavras, quem pode mais, pode menos, mas quem pode menos, não pode mais. Ou seja, quem vibra numa frequência elevada, como nós vimos agora há pouco naquela cidade estranha, pode rebaixar a sua frequência vibratória. Mas quem está numa frequência vibratória rebaixada, se não for ajudado, não pode elevar a sua frequência. Então, o que vai acontecer? André Luiz vai precisar ver a mãe dele, que estava lá num campo acima de onde ele estava. E aqui eu quero fazer um parênteses, gente. André Luiz conta da vida dele um pouquinho, a gente sabe que era o pai dele, a mãe dele e ele, pelo menos, além da empregada doméstica que ele conta sobre ela também. Mas nesses 3 casos, nós vamos encontrar 3 habitantes de um lar aqui na Terra, que moravam debaixo de um mesmo lar, sob a mesma frequência vibratória, mas quando desencarnam, são 3 destinos no mundo espiritual diferente. O André Luiz vai ficar 8 anos no umbral, depois é recolhido para o nosso lar. O pai dele vai ficar no umbral denso e continua no umbral denso até o final do livro, quando André Luiz conta sobre o pai dele. E a mãe dele estava essa esfera acima do umbral, mostrando que ela tinha uma frequência vibratória muito mais sutil do que a do próprio André Luiz, que era mais sutil do que a do próprio pai. E por quê? Porque o pai era um ozenário, emprestava dinheiro a juros de maneira escorçante. Ele fazia o uso da sua condição de inteligência para poder reprimir, oprimir as pessoas. Inclusive, André Luiz vai ficar muito mal no mundo espiritual quando encontra com uma pessoa que o pai tinha feito sofrer. Então, o pai tinha exatamente o objetivo inferior. Ele, além de viver para a matéria, ele não usou da matéria para poder locupletar-se, fazer outros perderem para que ele ganhe. O André Luiz foi aquele segundo caso, estava nos vales. Ele não fez o mal, propriamente dito, mas se perdeu nas coisas da terra, como ele mesmo faz uma cartaz no primeiro capítulo do livro Nosso Lar. Lá ele vai contar que vivia para as coisas da matéria, não tinha nenhum preparo para a sua autoespiritualização. Já a mãe socorria todos aqueles que o esposo levava à bancarrota financeira e à bancarrota moral também, porque fazia as pessoas às vezes se suicidarem. E ela buscava ajudar essas pessoas de forma velada. E ela tinha um coração boníssimo. Então vejam que, dependendo de como se vive, mesmo dentro do próprio lar, você tem 3 destinos no mundo espiritual diferentes. André Luiz é o exemplo clássico. Então, ele vai contar que ele estava lá no lugar onde ele trabalhava e foi dormir no quarto dele. Daí, a instantes, ele sentiu uma sensação de leveza e ele invadiu toda a alma dele e ele teve a impressão de ser arrebatado, de ser retirado dali, em pequenino barco, que rumava para uma direção que ele não conhecia, uma região que ele não conhecia. E depois de alguns minutos, ele se viu à frente de um porto maravilhoso, onde alguém o chamou com especial carinho. Então, essa aqui é a pictografia do que seria o sonho dele. Ele deixa o corpo mais grosseiro, o corpo espiritual mais grosseiro, que no mundo espiritual passa a ser o corpo dele, e ele vai com o corpo mais sutil, que é o perispírito dele sutil, que ele pode acessar o mundo espiritual mais elevado do que o dele. Mas mesmo assim, ele foi conduzido, não foi sozinho. Ele não tinha elementos espirituais para ir sozinho. E reconhecia aquela voz, diz ele, entre milhares. Por quê? Porque era a mãe dele que o chamava.
a mãe dele já o tinha visitado no nosso lar, mas ele não podia ir visitar se não fosse em sonho. E ele foi conduzido, então, pela mãe dele a um bosque que ele chamou de prodigioso, né? Por quê? Porque as flores lá eram dotadas de uma propriedade interessantíssima, única. Ela retinha a luz e revelava a festa permanente de perfume e da cor. Então, imagina, as flores, elas retêm a luz como se fossem postos de luz. Se a gente descobre isso aqui na Terra, acaba com esse negócio de pagar energia elétrica, né, gente? A gente ia poder usar isso aqui abundantemente. Lá, eles fazem isso. E você vai ver no desenho seguinte, que também é pictográfico, que você extrai das flores os fluidos que são utilizados em muitas curas aqui na própria Terra. São trazidos para cá, que nós sabemos que no passe magnético, por exemplo, são 3 tipos de eventos que acontecem. Tem o passe que vem dos fluidos do próprio médium, o passe que vem dos fluidos do médium com o espírito, e ainda tem o passe que vem do médium, do espírito e dos recursos da natureza que os espíritos trazem. E aqui está mostrando eles extraindo isso. E como é que as pessoas, como é que são as fisionomias das pessoas? Como é que é a questão da beleza, a estesia? A fisionomia da mãe dele, diz ele, estava mais bela do que nunca. Então, a mãe que ele conheceu na Terra, aquele corpo físico, não guardava mais nenhuma relação com esse. Porque os olhos de Madonna, foi a maneira que ele encontrou para poder trazer uma caracterização que pudéssemos entender. Pareciam irradiar luminosidade sublime. As mãos dela transmitiam a André Luiz, no gesto de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de cariciosas emoções. Ou seja, o simples toque da mãe era um passe que André Luiz recebia. Então vejam como é, a gente só conseguiu ir até aqui, porque a literatura espírita não vai além daqui, a gente não consegue ir naquele lar de amor fraterno universal, praticamente não temos informação nenhuma de lá. Nós só temos aqui dessa primeira esfera, em seguida a esfera que traz o umbral. Então, na verdade, essa morada é a morada dos espíritos que já estão em processo de redenção. Bom, gente, aqui era um apanhado, como dissemos, e a gente vai fazer umas pequenas reflexões antes da gente partir para as nossas conversas. Que esfera espiritual está nos esperando? Todo encarnado deveria se perguntar, porque para alguma nós vamos. Que esfera nós estamos esperando? Será que são esferas de alegrias? Que é o caso do espírito Jacó, voltando para o mundo espiritual. O Dr. Bezerra de Menezes foi responsável por 15 desencarnações, e o Dr. Jacó, ou o espírito Jacó, que nada mais é do que Frederico Figner, volta para uma região. Você veja as criancinhas, elas estão volitando. Eu fico pensando numa cuidadora aqui da Terra para cuidar dessas criancinhas, né? A bichinha vai para lá e para cá, vem cá, menino, me segura, porque está volitando, está indo para lá e para cá, ninguém segura, né? É uma brincadeira, né? Claro que lá a gente não tem necessidade de cuidador como aqui. Os abraços, as alegrias são maravilhosas. Mas voltamos à pergunta: que esfera espiritual está nos esperando? Será que são esferas de decepções? André Luiz nem suspeitava que iriam para lá, mas para ele foi um desafio. Ele viveu um drama que ele não esperava viver. Ele era um médico socialmente bem postado, se julgava em condições de chegar, se é que ele imaginava que fosse chegar do lado de lá, de maneira diferente. E foi uma surpresa tremenda. Por quê? Porque não treinaram os órgãos para a vida nova. Ele era propriamente material. Então ele era completamente analfabeto do espírito, não se espiritualizou. Era justo, pois, diz ele, que aí despertasse a maneira de aleijado. Então ele era um paralítico da alma. Jesus não veio curar a paralisia do corpo, veio curar a paralisia da alma. Ou como mendigo infeliz que perambula à mercê de impetuosos tufões. Então está aqui, arrastando, era um mendigo da alma. Jesus também não veio livrar-nos da medicância da matéria, mas sim da medicância da alma. E aí ele dá uma dica para nós: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, porque ele chegou do lado de lá cego. Então Jesus também não veio livrar da cegueira da terra, da cegueira do corpo físico, mas da cegueira da alma. E quando ele diz acendei as vossas luzes, ele está se lembrando de Jesus. Brilha a vossa luz diante dos homens, glorificai o vosso Pai. É isso que ele está nos chamando para fazer. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. E aí você pode me perguntar, o que é a verdade? E aí a resposta é muito óbvia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele governador da Galileia que ajudou a condenar Jesus, ele perguntou o que é a verdade. E ele recebeu de Jesus o silêncio, porque ele estava diante da verdade. Se ele não conseguia ler a verdade diante de si,
não eram palavras que iam modificar. Mas como é que aqui na preparação para lá, que nós falamos um pouco? São dois campos que nos ajudam a entrar no mundo espiritual de maneira, entre aspas, confortável. O amor, em primeiro lugar, e o conhecimento. Allan Kardec fez uma pergunta no Livro dos Espíritos muito propícia para nossas reflexões. Ele perguntou assim: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Essa perturbação que a gente passa lá? Influência muito grande. Por quê? Porque o Espiritismo o Espírita já compreendia de antemão essa situação. É como se você vai viajar para um outro país. Se você estuda lá as condições daquele país, quando você chega lá, praticamente você já sabe onde você está pisando. É mais ou menos aqui, como ele está falando. Por isso, o Espírito de Verdade disse lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Por isso que o Espírito que respondeu essa pergunta dirá assim, ó: mas a prática do bem e a consciência pura exercem influência maior. Por isso que o Espírito de Verdade disse, em primeiro lugar, amai-vos. Se você ama, mesmo que você não conheça nada disso, porque não teve oportunidade de conhecer, você vai ter um cicerone que te conduza. Mas se você conhecer tudo isso e for o coração duro, você não vai ter acesso aos planos mais elevados, porque só o conhecimento não te promove. É preciso amar. Primeiro, porque esse supera até a ausência de conhecimento. Por isso, André, o nosso querido Allan Kardec diz, confirmando o que André falou, depende de cada um tornar essa passagem para o mundo espiritual mais ou menos fácil ou penosa, mais ou menos agradável ou dolorosa, porque a cada um é dado segundo as suas obras, disse Jesus. E como começamos, terminamos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se você está com ele, a morada seguramente será a melhor que nós possamos esperar. Gente, era isso, muito rapidamente, mas é para a nossa condição aqui de discutir um pouquinho. Fiquem aí à vontade para a gente conversar. Excelente, Márcio. Muito obrigado. Nós temos algumas perguntas aqui. A primeira pergunta veio da Jupira. Ela pergunta: todo espírito na espiritualidade está na erraticidade, mesmo os que estão em cidades como nosso lar? Sem dúvida. Nosso lar ainda é uma cidade inferior, gente. Apesar dela estar em transição, ela ainda está com vamos dizer assim, com os pés no umbral, né? Com as mãos querendo subir, mas a cidade nosso lá, em 1943, quando a gente conheceu, ela era uma cidade de transição. Mesmo aqueles espíritos que estão lá na arte, ciências, continuam em ambiente de erraticidade, precisam de encarnar. Não mais necessariamente só na Terra. Como dissemos, Bezerra de Menezes, que provavelmente está lá em amor fraternal universal. Não precisava mais reencarnar aqui, mas por decisão dele, por renúncia própria, decidiu ficar aqui. Tem espíritos, como no livro Renúncia de Emmanuel, que saíram lá de um outro lugar onde já estavam para resgatar quem estava aqui, abandonando a sua morada muito mais elevada para voltar à Terra para socorrer alguém. Mas enquanto você precisa reencarnar, isso chama erraticidade. Só não está na erraticidade quem faz parte dos espíritos de primeira ordem, são os espíritos puros. Apenas um espírito veio à Terra que não precisava reencarnar, que é Jesus Cristo, o único. Muito bom, muito obrigado. A próxima pergunta, uma pergunta que veio aqui no privado, podemos considerar que a maioria de nós encarnados somos espíritos de terceira ordem e que provavelmente iremos ter passagem pelo umbral quando desencarnarmos? Então, essa resposta ela é de cunho íntimo, né? Cada um, lembre-se da pergunta que acabamos de passar aqui, a 163. O amor e a consciência pura fazem muito mais do que o conhecimento. Não basta conhecer o Espiritismo, saber dessas coisas e continuar vivendo como alguém que há apenas para si mesmo o interesse, alguém que esquece que tem irmãos de caminhada, alguém que esquece que vive para conviver e não só para viver. Então, essa resposta é sempre de fórum íntimo, porque cada um dirá do seu mundo íntimo. E, como disse Jesus, por exemplo, se tem alguém que ainda não conseguiu perdoar alguém, deixa a oferenda aqui de fora, volte e reconcilie com o teu adversário enquanto está a caminho. Porque depois que você partir, não tem mais como reconciliar com esse irmão que você está vendo face a face. Ou como disse João,
Se você não ama quem vê, como você pode querer ver quem você não ama, querer amar quem você não vê, que é Deus? Então, nós temos que primeiro lembrar que essa resposta é sempre íntima. Nós temos que saber como temos vivido para dizer como seremos do lado de lá. Mas seguramente passar pelo umbral podemos e teremos que passar. Como um raio para aqueles espíritos que nem vai ver o que é umbral, é como se você estivesse viajando como um foguete, ou como aquele que passa 8 anos atravessando aquilo ali, como foi André Luiz, ou alguns que passam até décadas desse umbral, ou mesmo séculos, depende da condição íntima de cada um. Então, umbral é, na verdade, passagem, é um trânsito de um lado para o outro. E ficar nessa passagem rápida ou lenta depende da nossa realidade íntima. Perfeito. André Luiz fala que os espíritos desencarnados procedentes da Terra, assim como ele, passam por um estágio de recuperação e educação espiritual em diversos departamentos especializados dessa cidade. Isso acontece em todas as colônias espirituais? Você está no mudo, perdão. Desculpa, eu cliquei, mas não funcionou o meu clique aqui. Se você pegar o livro Obreiros da Vida Eterna, lá são 5 casos de espíritos que têm méritos morais que justificam a interferência, a intercessão de espíritos no seu processo desencarnatório. Então, eles é como se fosse o parto do lado de lá. Eles são literalmente acompanhados, são transportados, e desses 5, para vocês terem uma ideia, não são 5 iguais. O Cavalcante, por exemplo, foi muito mais rapidamente restabelecido do mundo espiritual, ou seja, a convalescença dele foi de horas, e a do Dimas foi de dias. E ambos foram considerados como meritórios. Então, depende da situação de cada um, se precisa passar por todo aquele processo que o André Luiz precisou, porque ficou 8 anos no umbral. Esses que eu falei para vocês não ficaram praticamente nada. Eles só ficaram na casa transitória de Fabiano, que era um oásis no umbral. Mas dali iriam ser levados para a colônia, que a gente não sabe onde é. Então, isso vai depender muito do nível evolutivo da pessoa e, sobretudo, como ela viveu essa encarnação passada, né? Se ela não tiver resíduos para esgotar, porque às vezes pode ser uma pessoa evoluída e ela ter vivido iludida durante um tempo. Depois ela cai em si, como filho pródigo, e percebe que perdeu um bom tempo da sua vida aqui, que devia aproveitar para fazer o bem, devia aproveitar para promover o bem onde estivesse, na posição que estivesse, e se deu conta de que não fez isso. E se essa pessoa trabalha buscando tirar esse atraso, vamos chamar assim, ela consegue minimizar esse processo de ter que reaprender o que ela já sabe. Quando ela volta do mundo espiritual, ela já sabe tudo isso. Então, depende muito da lucidez espiritual com que cada um volta do lado de lá. Tem gente que já chega do lado de lá trabalhando, já está num nível tão grande que chega trabalhando. Eu, obviamente, queria um dia chegar nesse estágio. Vamos trabalhar mais aqui para ver se um dia a gente consegue chegar trabalhando lá. Até, aliás, brincando, chegaram a perguntar para o André, para o Chico, Chico, para onde você vai? Aí eu vou para o céu, minha filha. Ele respondeu, ô Chico, eu também queria. Que não, minha filha, céu é centro e espírito no umbral, nós vamos trabalhar lá. Então, a gente sabe que o céu do espírita é trabalhar. O Emmanuel chega a ter uma frase que eu acho impactante. Ele diz que férias para o espírita é mudança de atividade. Então, sai de uma atividade e vai para outra. Isso é as férias do espírita. Então, a gente tem que entender, como Jesus falou, meu pai trabalha sempre, eu também trabalho. Então, nós, como espírito, sabemos que temos que trabalhar e servir o quanto nós tenhamos forças, ou seja, no limite de nossas forças. Max, por que o espiritismo ainda se concentra tanto no Brasil e aparentemente não temos médiuns como Chico e Divaldo espalhando a doutrina em outras nações? Não seria benéfico se existisse uma maior presença da doutrina pelo globo terrestre? Os espíritos nos disseram que há tempo de plantar e há tempo de colher. A semeadura precisa ser feita gradativamente. Não se pode jogar a semente no terreno seco, porque ela não vai ainda gerar a frutificação que se espera. Seriam sementes perdidas. Só para ter uma ideia, por exemplo, quando a codificação foi trazida na Terra, Allan Kardec introduziu a reencarnação na França. Mas na Inglaterra, os espiritualistas, como eles se chamavam,
Eles não aceitavam a reencarnação de modo algum. E os espíritos, no plano espiritual, também não cuidavam de levar a reencarnação lá, porque eles estavam tão enfronhados no conceito de resistir à reencarnação como um princípio, que eles não seriam acessíveis, eles não estavam prontos ainda para serem acessíveis. Precisou de levar um tempo maior, né, que no livro Enigma, o Grande Enigma, o nosso querido Leon Denis chega a comentar isso, que pouco tempo depois, alguns décadas depois, alguns campos lá da Inglaterra, por exemplo, já estavam mais suscetíveis a mais predisposição para entender a reencarnação. Na América, onde vocês estão, como é chamado aí, nós temos aí, já na época, logo depois que Kardec desencarna, pouco tempo depois, muitos casos de pessoas que passaram a ser partidários da reencarnação. Então, o que, que os espíritos têm? Eles têm um plano de longo prazo, que se você olhar no alcance de apenas uma encarnação, você não vai conseguir encontrar sentido. Então, você tem que pensar, quando você falar em plano de modificação, de uma transição planetária, ele vai estendendo em décadas e, às vezes, séculos. Então, quando a gente fala transição planetária, por exemplo, você pega lá em Agênesis. Lá em Agênesis, no último capítulo, penúltimo, se não me falha a memória, na terceira parte, tem um espírito que chama Dr. Barrow, que ele fala que a transição tinha começado no século anterior ao Espiritismo, quase 100 anos antes, e que ela estaria em plena, vamos dizer assim, fortaleza depois que o Espiritismo fosse implantado. Mas ainda estava muito longe de ser aquela transição que está realmente implantada, para aí então o mundo estar regenerado. Então, o Brasil, como foi trazido por nosso querido Chico pelas mãos do poeta Humberto de Campos, ele é o que ele chamou, como título do seu livro, a pátria, né, do Evangelho. Ele é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. É onde estavam as condições mais favoráveis, porque há muita gente em outras escolas religiosas, não só o Espiritismo, que tem muita ligação com o Evangelho. Se você pegar os protestantes aqui no Brasil, eles são enormes. Mesmo os católicos também são muito grandes. Então, existe muitos irmãos trabalhando com o Evangelho, segundo a compreensão que a escola religiosa deles proporciona, que é parte do programa maior do plano espiritual. E o espiritismo, ele vai pouco a pouco, porque as ideias, elas não podem ser forçadas. Elas têm que vir gradualmente, de forma que a convicção vá se fazendo naturalmente, e não violentando consciências. Porque eu poderia, por exemplo, pensar em ter fenômenos que muitas pessoas, agora eu acredito que eu tenho fenômeno. Mas tem muitas pessoas que você bota fenômeno e ela continua acreditando em nada. Por quê? Porque não está pronta para a semeadura. Então, há tempo de plantar, há tempo de colher. Nós temos que ter a paciência de espírito e não a paciência de humano, porque daí não vai fazer sentido se a gente pensar como humano. Muito obrigado. Max, a última pergunta, devido à hora. A noção de tempo na compreensão dos espíritos, daí a dificuldade de determinar datas ou épocas? Os interesses do mundo espiritual são completamente diferentes dos interesses do mundo da carne, né? Do mundo da matéria. Então, por exemplo, quando você se desdobra, a não ser que você seja muito materialista, os assuntos que você trata lá com os seus encontros espirituais são de lá. Por isso que você pouco lembra, porque você vai falar de coisas que não servem para você aqui por enquanto, que elas não são do seu habitat normal. Então, na verdade, o tempo é uma condição de medição de fluxos, né? de ciclos, e que você usa como referência. Para o espírito, isso não é relevante. Então, quando você pede um espírito para falar datas, eles têm dificuldades. Se você pegar, por exemplo, os continuadores de Allan Kardec na Inglaterra e mesmo na França, na Itália, você vai ver vários pesquisadores, como De Rochas, que vão tratar disso, e você vai ver eles dizendo, o espírito que inclusive trabalhou, e quando passa do lado de lá, vai falar, realmente é muito difícil, porque a gente não está ligado mais às coisas da Terra, e essas datas não têm mais significação para nós, e é muito difícil trazê-las com precisão aqui para a Terra. Por isso que era muito difícil você ter, nas psicografias do Chico, todas elas com as precisões de datas, porque nem sempre isso é favorável. É preciso que tenha alguns, vamos dizer assim, indutores magnéticos, que são os passes que os benfeitores dão, para ajudar a fixar certas datas que são importantes que o encarnado saiba, até às vezes para ter certeza do que a carta é de um parente seu, por exemplo. Mas os interesses é que é a base disso. Quando você passa para o lado de lá, você vê como é pequeno esse mundo do lado de cá.
como é uma perda de tempo gastar seu tempo amontoando coisas ou posições para que você seja destaque ou para que você seja algo melhor do que o outro na avaliação dos outros. Por isso que Jesus disse: esse já recebeu sua recompensa. Aquele que recebe a recompensa é o que faz em secreto. E o Pai que vê em secreto o recompensará. Então, quando se vive como espírito encarnado, com essa consciência, a sua vida aqui na Terra é de um peregrino, de alguém que vive diferente dos outros e é considerado como um estranho. Olha, aquele rapaz lá é meio diferente, ele dá as coisas dele tudo para os outros, ele não preocupa muito com ele. Ou seja, as pessoas começam a olhar você como se fosse um estranho no ninho. Por quê? Porque a maior parte das pessoas não fazem assim ainda. Algumas anonimamente, mas elas não são tão perceptíveis assim. Excelente, Max. Olha, nosso muitíssimo obrigado. A palestra foi vencedora demais. As perguntas foram muito bem respondidas. Nosso muito obrigado. Se a gente pudesse pedir para você, por favor, encerrar com qualquer considerações finais e uma prece de encerramento para a palestra de hoje, nós estaríamos muito agradecidos. Bom, consideração final é a de André Luiz. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. E a verdade é uma só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim, disse Jesus. Então, seguir Jesus não é ser religioso. Seguir Jesus é ter um roteiro seguro que nos leva de maneira tranquila, de maneira suave, serena ao Pai. E é nesse sentido que nós queremos convidar as amigas e os amigos a se aquietarem, a nos aquietarmos, cada um de nós, intimamente, e dizermos: obrigado, Mestre Senhor Jesus, pelo Evangelho iluminado que o Senhor nos legou através da vivência entre nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu magnetismo que nos atrai para ti de maneira incoercível, conscientes ou não disso, que nos faz, de uma forma ou de outra, buscar-te em espírito. Muito obrigado, Mestre, por nos trazer o Espírito Consolador através da doutrina espírita, que tornou compreensível as suas lições que muitas vezes permaneceram escuras necessariamente para que não fossem deturpadas e agora tornadas claras, nos permite, com certeza, Senhor, seguir teus passos e não errar. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a vontade de nosso Pai aqui na terra como no céu, para que possamos, Senhor, conviver com Ele assim que for a condição favorável para tal. Que assim seja.